Voltei, gente. Olha só, a gente teve esse primeiro momento que foi super importante, né? Fizemos essa leitura compartilhada, fizemos algumas discussões e acredito que foi muito proveitoso para esse primeiro momento. Isso que a gente fez foi uma atividade preparatória para o que está por vir, tá? Então, hoje a gente está trabalhando o gênero textual poema, tá? E o poema, pessoal, nada mais é que um gênero textual que ele é dividido em estrofes e versos, que é algo que também a gente vai estudar. Então, cada estrofe ela vai ser constituída por versos, tá? Então, vejam bem. Antes de mais nada, eu vou fazer a leitura novamente do poema Jequitibá, que a gente já discutiu sobre do que se trata, e para que vocês percebam essa musicalização, a rima, percebam direitinho como é que funciona certas coisas dentro desse gênero textual. Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos lá. Impedir o Jequitibá de subir às alturas não dá. Se uma folha roçar uma nuvem, ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser admiração. O gigante da floresta não teme tempestade, e se aparecer, nem tufão. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O alto de sua copa é abrigo seguro para coati, passarinho, macaco, um animal aqui, outro ali. E suas raízes imensas, imersas ao fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. Então vejam, esse poema, né, como a gente já discutiu anteriormente no MIT, ele tem essa musicalidade devido às rimas que ele traz, né? Que é também uma característica dos poemas, tá? Então, em primeiro lugar, o que é um verso? O verso, pessoal, vai ser cada linha de um poema que representa um verso. Então, cada linha dessa, por exemplo, a gente tem aí impedir o Jequitibá, é o primeiro verso. A linha é o verso. Já a estrofe é o conjunto de versos. Então, vejam, eu tenho uma, duas, três, 4, 5, 6 estrofes. Então, cada pedacinho desse, né, cada conjunto de versos vai formar uma estrofe. Então, eu tenho aqui 6 estrofes, tá? Vocês vão perceber também outras coisas com relação a esse poema, que é o teor comparativo, tá? A gente vai entender isso daqui a pouco. No poema, tá? Não só nesse, mas nos poemas de modo geral, o que é que acontece? O poeta, que é aquele que escreve o poema, ele busca explorar os sentidos das palavras, tá? Por isso, gente, é importante que vocês prestem atenção às escolhas que são feitas quando vocês forem ler, tá? E as escolhas que são feitas pelo autor, né? As escolhas das palavras, porque para o poeta nada é por acaso. Então, essas palavras não estão aí por um acaso, elas estão intencionalmente por algum motivo, tá? Um dos recursos empregados é a utilização de figuras de linguagem, tá? Existem várias figuras de linguagem na nossa língua portuguesa que vocês vão estudar depois, quando estiverem no 5º ano, no 6º ano, tá? Mas nesse poema, tá? A gente vai trabalhar 2 figuras de linguagem. A primeira delas é a personificação e a segunda é a metáfora, tá? Então, gravem esses nomes na cabeça de vocês. Professor, o que seria a personificação? A personificação vai atribuir características ou ações humanas a objetos ou animais. Nesse caso de Jequitibá, ele diz assim, ó, atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação, na 4ª estrofe. Então, quando ele diz que a árvore, que é o Jequitibá, é obstinada, ele está atribuindo uma característica que é humana a uma árvore. Isso é uma figura de linguagem chamada personificação, porque ela atribui qualidade,
né? Nesse caso é a qualidade mesmo. Ou às vezes ela pode atribuir uma ação humana a objetos ou animais. Nesse caso, ela está dando uma qualidade humana a uma árvore. Então, isso é personificação, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, o que conversam os peixes no aquário a nadar? É até um exemplo que tem no livro, tá? Então, quando eu digo assim, o que conversam os peixes no aquário a nadar? Conversar é uma ação que é própria dos seres humanos, tá? Então, ele está atribuindo uma ação do ser humano a um animal, que nesse caso é os peixes. Então, isso é chamado de personificação. Não esqueça, tá? A outra figura de linguagem, além da personificação, é a metáfora. A metáfora, ela vai comparar, não sei se vocês perceberam esse teu comparativo nesse poema, tá? Então, ela compara ou ela aproxima dois elementos, tá? Nesse poema em específico, ele comparou as raízes do jequitibá, que é a árvore, a veias, né? Então, quando ele diz assim, ó, em suas raízes imensas, imersas ao fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. Então, quando ele diz que o jequitibá, né, ele tá aí comparando as raízes, né, da árvore, as veias, que é nossa. Cuidado para vocês não confundirem uma figura de linguagem com a outra. Então, quando ele diz assim, veias, e se referindo às raízes das árvores, ele está fazendo uma comparação, uma aproximação desses dois elementos, tá? E isso é chamado de metáfora. E o que é que significa isso? Quando ele diz assim, suas raízes imensas, imersas ao fundo, então as raízes da árvore que ficam no fundo, né, da terra, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. Então, metaforicamente, ele quer dizer que as raízes, elas demonstram vida, tá? Então, a árvore em si, as raízes, seria a vida, porque as veias e as artérias que nós temos, nós seres humanos, elas bombeiam sangue, né? Para o coração, por exemplo, e faz com que a gente pulse, que a gente tenha vida. Então, metaforicamente, a árvore aí seria o símbolo da vida. Vocês compreendem? Então, a metáfora é uma figura de linguagem interessantíssima porque ela faz essa aproximação de alguns elementos e faz essa comparação, tá? Que é metafórica, tá? Então, é isso, gente. Vocês vão responder as atividades da página 24, tá? Da página 26, 27 e 28, tá? A declamação dos poemas, que está na página 29, a gente vai fazer na próxima aula, tá? Aqui pelo Meet. Como a gente fez esse primeiro momento hoje, eu vou distribuir para vocês alguns poemas daqui para o final da semana, daqui para sexta, para vocês irem treinando, porque na próxima segunda-feira nós faremos declamação de poemas pelo Google Meet, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar com relação a essa atividade. Prestem atenção na discussão que nós fizemos, vão relembrando, tá? E prestem atenção nessa aula, porque agora eu trouxe dicas importantíssimas para vocês, tá? Então, recapitulando, o verso é cada linha, né? Cada linha dessa, né? O conjunto de linhas vai formar uma estrofe. O poema é justamente um gênero textual dividido em estrofes e versos, e cada estrofe vai ser constituída por versos. No poema, como o poeta ele busca explorar palavras, procura buscar o sentido das palavras, não só as palavras, né? Como ele busca explorar os sentidos das palavras de um modo geral, é importante prestar atenção nas escolhas que o poeta faz com relação às palavras, porque elas não estão lá por acaso. Aí a gente falou da personificação, que é uma figura de linguagem, que é quando eu atribuo uma qualidade ou uma ação humana a um objeto ou animal. E a metáfora, que é quando eu faço uma comparação de dois elementos,
tá? Uma aproximação desses elementos e no final ela vai ter um fim metafórico, né? Vai ter uma certa profundidade, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A declamação de poemas será próxima segunda-feira. Eu vou escolher os poemas para vocês. Lembra que eu declamei um poema no show de talentos? Aquele poema é belíssimo, né? Então eu vou escolher alguns para que vocês declamem, treinem e a gente faça essa declamação na próxima segunda-feira. Beijo da tia, Deus abençoe vocês. Estou aqui a tarde inteira para tirar as dúvidas, realizar as atividades com vocês, fazer as correções direitinho, tá, gente? Tchau. Beijo.